Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui sobre convicção do chamado. Todos nós que servimos ao Senhor, por um dia sermos chamados, né? Uns nasceram no Evangelho, outros foram chamados à beira do caminho, outros foram tomados, né, no caminho por uma palavra que lhe trouxe uma realidade de salvação e abriu o seu entendimento para assim fazer parte do reino de Deus aqui na terra. Mas existe a convicção do chamado. A convicção do chamado, ela não é tão simples de compreender, de entender. A convicção do chamado, ela é algo muito mais além daquilo que a gente possa imaginar. Davi, lá em 1 Samuel, né, capítulo 16, se não me engano, se não me falha a memória, depois você vai lá e confirma isso. No livro de Samuel fala sobre Davi. Davi, ele tinha um chamado, ele nasceu no chamado, ele nasceu para o chamado. E o chamado que Davi tinha não era só de reinar, não é? Não era algo que Deus tinha somente para ele, o reino. Mas o que as pessoas talvez não consigam ver em Davi é que Davi tinha a convicção do seu chamado, e a convicção do seu chamado era tão forte que fazia ele priorizar ali naquele viver dele, que era tão isolado, tão difícil, tão deserto, né? As batalhas que ele vivia ali, primeiramente na mente dele, e após isso também na disposição do exercício diário da vida dele. A convicção do chamado que Davi tinha era tão forte que fez ele derrotar, né? Não somente aquele gigante lá da guerra, o Golias de Gate, e alguns outros gigantes que veio depois, com certeza. Talvez a Bíblia não tenha essa história a clara, mas pelo aspecto do texto entendemos e compreendemos. Bom, é por aí. Mas gigantes também se formaram, né, no anonimato de Davi. Gigantes mentais, gigantes que lutaram contra ele. Gigantes que tentaram abater Davi, que tentaram tirar, né, a direção de Davi, tirar o propósito de Davi, tirar a calma de Davi, tirar o equilíbrio de Davi. Gigantes que começam aqui na mente da gente. Gigantes que se levantam por simplesmente necessidade que passamos, por dificuldades que passamos, por levantes que enfrentamos, por situações, né, que se levantam a cada passo, em cada caminhada que temos, as tempestades, né, e outras coisas mais. Davi primeiramente tinha que vencer o gigante que se alimentou por vários anos na sua mente de que ele era um filho desprezado, um filho desolado, um filho que estava lá jogado ao esquecimento, que um irmão que os demais não gostavam dele. Ele teve que vencer esses gigantes. Bem visto que dentro desse período de Davi no anonimato, ele venceu algumas alimarias, né? Algumas feras, visto que ele estava ali guardando, mesmo debaixo de tanta situação, as ovelhas do seu pai. Visto que Davi ele se apropriava do seu cajado, da sua funda, como armas de defesa e armas de ataque ao mesmo tempo, para defender as ovelhas do seu pai. Mas o maior gigante que perseverou por alguns anos na vida de Davi foi o gigante da sua mente. Ele mesmo, ele batalhou contra ele mesmo nos seus próprios pensamentos, mas ele ainda assim, ele conseguiu permanecer firme debaixo de algo que muita gente se esqueceu de se manter: a obediência à palavra do seu pai, obediência à casa do seu pai, obediência aos direitos culturais, às tradições do seu pai. E por isso, e por esse motivo dele estar se mantido dessa forma, né, na obediência, Deus, que observou ele, Salmo 89, versículo 20 diz: achei a Davi meu servo e com óleo ungi. Esse decreto de Deus na vida de Davi, ele se revela ali quando Samuel, o profeta do Senhor, vai até a casa de Jessé, o belemita, e procura dentre os seus filhos alguém que o Senhor Deus agradava, ou se agradava.
e ali foi derramado sobre a cabeça de um dos filhos de Jessé, muito especialmente Davi, aquele que permaneceu debaixo da obediência, mesmo com gigantes e levantes. Você de repente pode estar pensando, né, quantas coisas têm acontecido e quantos gigantes têm se levantado no seu caminho, quantas barreiras, quantas tempestades, quantas situações. E você fica sem entender porque tantas coisas se levantam contra você. Mas você já parou para pensar que os maiores gigantes que lhe faz ser uma pessoa que não consegue se levantar da onde você está é o gigante que se manifesta na sua mente? A sua mente precisa parar nesse momento, silenciar-se e começar a analisar quem verdadeiramente, de fato, é você. Quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Basta que você perceba isso e continue na obediência da palavra do seu pai, da cultura do seu pai. Não importa que os seus irmãos falem coisas que de repente venham lhe maltratar, venham lhe magoar. E quando eu falo irmãos, eu falo num todo, tanto da vida cristã como igreja, como também da casa família, né? De corrente sanguínea, de árvore genealógica. Quantas coisas se levantam, mas eu quero que você preste atenção a essa palavra nesse momento e comece a silenciar sua mente. E os gigantes que são maiores, né? E às vezes você não percebe, está na sua mente para fazer você simplesmente ficar neutralizado, parado e não avançar. O verdadeiro gigante não está externamente, está no interno. Se nós conseguirmos vencer o nosso gigante interno, então com certeza vamos vencer os que estão lá fora, que vai ser coisa simples. Quando Davi entendeu isso, ele recebeu a consagração do Espírito Santo de Deus através da ação profética feita por Samuel. O óleo foi derramado na cabeça dele, naquele momento ele recebeu a ordem agora, né? A ordem espiritual. O óleo representa não aquilo que você já tem. Quando Deus escolhe você, escolhe antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Eu tenho essa convicção porque a palavra do Senhor lá em Jeremias capítulo 1 fala sobre isso, muito forte, né? Em relação a Jeremias. Antes que te fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha te escolhido. Então é uma natureza, né, da convicção que Deus nos dá. Isso tem que ser primário em nossa vida. E entendermos isso vai nos deixar precisamente fortes. Aleluia. O que você tem, você já nasceu com isso. Deus já te escolheu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. É fato. Só que o despertar disso, é claro que vem pelo caminhar. Só que existe o arqui-inimigo que não quer permitir que você perceba o potencial que você é. E quem lhe chamou e por que você foi chamado e o que você tem. Às vezes você não consegue enxergar. O que você consegue enxergar é só simplesmente lutas após o seu intelecto estar formado de uma forma que você possa enxergar problemas contra a sua vida. Porque há períodos, né, de cada ser humano. Ele é criança, é cuidado. Ele vai crescendo, adolescente, é cuidado. Depois passa a enfrentar situações por causa das, né, circunstâncias da vida. Mas é bem verdade que se você entendesse o potencial que você tem, espiritualmente falando e mentalmente falando, você não estava aí preocupado com tantos levantes e gigantes da vida que vem contra você. Você estava mais preocupado em derrotar os gigantes que está dentro de você. O medo é um dos maiores gigantes que tem atrapalhado a vida de muita gente. Encontramos também um texto bíblico lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, João, Marcos e Mateus. Existe um texto lá em João que fala que Jesus ele vinha sobre o mar enquanto seus discípulos estavam numa situação muito difícil. Mas naquele momento ali, o que é que acontece? Pedro, ousadamente, pelo um pequeno período, ele entendeu do potencial que ele tinha. E em Cristo, pelo chamado que Deus já tinha feito na vida dele, ele, pelo que ele ouviu tanto, muitas das vezes Jesus falar, ele teve aquela convicção. Não nasceu simplesmente do nada. Pedro já tinha uma certa convicção, já sabia do seu chamado. E em Cristo Jesus ele podia todas as coisas, assim como Jesus tinha vos ensinado a ele. E simplesmente ele andou também sobre as águas, assim como Jesus estava andando. Mas quando ele percebeu o vento forte que batia no seu lado direito e lado esquerdo, ele teve medo. Um gigante que estava adormecido naquele momento se despertou. Então quem acorda os nossos gigantes somos nós mesmos. Mas se nós entendemos essa palavra, vamos entender que somos muito mais fortes daquilo que a gente pensamos. Então essa palavra possa lhe servir e lhe abençoar no nome de Jesus. Levanta e resplandece porque chegou a tua hora. Que Deus abençoe.